Bom, olá alunos, vamos começar aí a gente continuar, né, o nosso assunto sobre radioatividade e vamos elucidar então o trabalho de Rutherford, que ele nos, ele, ele era a grande cabeça pensante aí sobre o que estava acontecendo realmente, né, na desintegração dos átomos. Então ele fez o experimento que fez, né, para delimitar mais ou menos qual deveria ser o tamanho do núcleo. Se espantou porque o núcleo era realmente muito pequenininho. Ele devia imaginar que era pequeno, mas não tão pequeno quanto foi. Mas lá de dentro saíam as partículas que era possíveis de mensurar com o campo magnético. Partículas que ele mesmo batizou de partícula alfa, partícula beta e os tais raios gama. Os raios gamas, então ele sabia que aquele raio que chamuscava o material, a chapa, tal, né? Fazia aquele efeito, né? Mas as partículas que eram curiosas, elas estavam saindo de dentro do núcleo, umas positivas, outras negativas. E a identificação das massas, né, dessas partículas negativas, era a mesma coisa que conseguir se identificar com as partículas negativas medidas por Thomson. Então, eram elétrons. E isso incomodava muito a ideia de que havia elétrons dentro do núcleo, né? Mas então vamos ver como que hoje a gente representa os átomos para que a gente possa entender as formas de decaimento. Então, o átomo ele é um representante físico do elemento, né? De um elemento físico, de um elemento químico. Então, por exemplo, o elemento pode ser hidrogênio, pode ser hélio, não importa. Ele tem lá uma nomenclatura. Então, esse X aqui vai corresponder àquela nomenclatura do átomo. Esse A que a gente coloca aqui em cima corresponde ao número de massa. O que é o número de massa? É o número de nucleons, que é prótons mais nêutrons, que está no átomo, no núcleo do átomo. E Z é o número dos prótons. Então, por exemplo, variou o número de próton, variou o número de... variou o elemento. Então, o que caracteriza o elemento é o seu número de prótons, não é o número de nêutrons. Número de nêutrons para número de prótons iguais só vai dar a diferença na quantidade, nos tipos de isótopos, tá? Mas o elemento, que caracteriza o elemento, é o número de prótons. Portanto, esse Z é chamado também de número atômico. Alguns, pensando na questão de que o átomo deve estar sempre equilibrado eletricamente, então Z também corresponderia ao número de elétrons, tá? Mas não vamos nos ater a essa ideia, porque ela não é precisa, né? A ideia precisa é que o Z é o número de prótons, portanto, aquilo que caracteriza o elemento. Ok? Então, e esse A aqui, ele é a soma de prótons com nêutrons. Tudo bem? Quando ocorre um decaimento, alguma coisa está saindo de dentro desse núcleo, ok? E essa coisa pode ser partículas alfas. Vimos que as partículas alfa, elas possuem um número atômico igual a 4, porque ela possui 2 prótons e 2 nêutrons. Porém, o seu número atômico, o número de massa é igual a 4, e o seu número atômico igual a 2, porque se caracteriza a carga de 2 prótons. Então, ali tem 2 prótons, mas o número de massa é 4. Então, daí veio que os outros 2 prótons ali não seriam prótons, seriam nêutrons. E aí tudo ficou mais ou menos dessa forma descrita. Então, quando tem um decaimento alfa, o que vai acontecer? O núcleo inicial, ou núcleo pai, né, ele se transforma no núcleo filho. Se sair uma partícula alfa daqui de dentro, esse A agora vai corresponder a menos 4. E esse Z, a Z menos 2. E
Para onde foi? Foi a partícula alfa que foi deslocada aí. Ó. Alfa que tem 4, 2. Ok, então aqui eu tenho a partícula alfa que saiu do núcleo, o que sobrou passou a ser núcleo filho. E esse aqui era o núcleo pai, tá bom? Então esse é o decaimento alfa. No decaimento beta, a princípio havia a seguinte situação. Onde se tinha o núcleo pai se transformando no núcleo filho, onde o número atômico passava a ser a mais, uma unidade maior. Então, se, por exemplo, aqui fosse 6, passava a ser 7. Então, o que está acontecendo? Lá em cima não modificou nada. O número de massa dele continua o mesmo. E o que acontecia? Ele emitia uma partícula que era a partícula beta. Uma partícula beta que tinha carga -1, portanto, era o elétron, só que não tem massa para se considerar alguma coisa significativa aqui. Então, essa daí era a primeira situação. E havia ainda uma outra partícula, que a princípio era só interpretada como radiação gama, mas depois verificou-se que não era radiação, era assim uma partícula que não tinha massa, não tem número de massa, não tem carga elétrica, e portanto, tá, essa aqui foi batizada de antineutrino. Antineutrino, já eu falo dela. Bom, essa aqui então, portanto, era uma reação que acontecia de decaimento, né? Do tipo beta. Só que logo em seguida, né, foram se fazendo outros materiais, verificando outros materiais, e tinha uma outra situação na qual o decaimento acontecia assim, ó. Formava-se o núcleo filho com o mesmo número de massa, porém o número atômico decaía em uma unidade. Decaía em uma unidade. O que saía daqui era um elétron, só que é um elétron positivo, que também não tem massa suficiente para ser massa, né, para alterar aqui. Porém, é uma partícula. E junto com ele saem os tal dos neutrinos. Então daqui apareceu o neutrino. E aí verificou-se lá que aquele lá havia uma partícula. Então passou a chamar-se antineutrino. Tá? Quando a gente fala de antineutrino, é porque é uma antipartícula. Mas ela só tem sentido de ser antipartícula se ela tiver carga oposta. Só que cargas opostas só vai acontecer se um tiver carga. O outro vai ter que ter uma carga diferente. E aqui os dois não tem carga nenhuma. Né? Então é só para fazer uma diferenciação de quando aparece uma partícula e quando aparece a outra. Então aqui chamada de neutrino, então aquela vai te chamar antineutrino. E esse elétron positivo, como é que vai chamar esse elétron positivo? Então ele foi chamado de positron. Positron é uma partícula positiva. É um elétron positivo. Tem a mesma massa que o elétron, só que tem carga oposta. Então, se tem a mesma massa e carga oposta, é o que a gente chama de antimatéria, né? A antimatéria do elétron é o positron, tá bom? Bom, mas nessa discussão, o que é importante saber aqui, né? Que veja, se neste átomo o número de prótons diminuiu, mas não mexeu no número de massa, significa que aconteceu o quê? Um próton se transformou em nêutron. Então isso aqui é próton mais nêutron, um próton virou nêutron e a soma continua a mesma. E para que isso acontecesse, uma carga positiva tinha que sair. Essa carga positiva era sintetizada no pósitron. E aqui acontecia então o contrário, que
para que aparecesse uma carga positiva a mais, é porque um nêutron se transformou em próton. Então a soma continua igual, porém libera-se uma partícula com carga negativa. E aí, portanto, o número de prótons, né, mudou ali para uma carga, uma unidade a mais. Então esse aí é o decaimento beta, tá bom? E é claro que existe só os decaimento gama, aonde continua tudo igual e só está liberando radiação gama, tá? Que é um estágio sempre que está sempre acontecendo nas transições, né? Então o que nós vamos fazer agora? Suponho que tudo isso aqui esteja mais ou menos compreendido. Então o que eu vou fazer é vou apagar aqui e trazer um exemplo legal numérico para a gente, tá? Até já. Bom, vamos lá para o nosso exemplo, tá? Primeiro aqui eu peguei uma equação aqui onde eu tenho um átomo de urânio. O que caracteriza que é urânio? É o número atômico 92. Este urânio tem 238 de número de massa, certo? Então tem o que é esse número de massa mesmo? Os 92 prótons e mais os nêutrons. Isso daqui naturalmente decai, tá? E ele está decaindo aqui para um outro material, um outro elemento, o tório, tá? E o tório tem 90 de número atômico e tem 234, e esse aqui tem 234 de número de massa. Para que isso aconteça, sai uma partícula alfa, com 4 de número de massa e 2 de número atômico. Então eu somo 90 com 2, 92, 234 com 4, 238. Então é isso que acontece em qualquer, né, nas transformações aí, quando está havendo liberação de partícula alfa. Pode ser que libere 2 partículas alfa, né? E aí vai cair para outro elemento. Radônio, rádio, 88 prótons, 226 número de massa. Isso aqui decaindo para a formação do radônio, com 86 de número atômico, 222 número de massa. O que aconteceu aqui? Liberou uma partícula, daqui liberou uma partícula alfa, 4 e 2. Então 222 com 4, 226, 86 com 2, 88. Aqui tem outro decaimento. Então um carbono 14, né? O elemento carbono 14, decaindo para a formação de um nitrogênio. O carbono, ele tem 6 prótons. E esse cara aqui tem 14 de número de massa. Então ele é um isótopo, porque normalmente aqui tem quantos? Tem 12, né? Então esse aqui tem 14, tem 2 nêutrons a mais. Quando ele decai para o nitrogênio, veja que o nitrogênio tem 7 prótons. Então para esse decaimento, um nêutron aqui vai virar próton. E aí, portanto, continua o número de massa 14, porém agora tem um próton a mais. Então esse elemento é o nitrogênio. Para que isso tivesse acontecido, foi liberado então uma partícula beta, né? Ou seja, o elétron propriamente dito, e o seu antineutrino, que carrega a maior parte da energia nessas transformações. A questão é, qual o perigo disso então, né? É que em todas as liberações, em todas as transferências, todos os decaimentos, sempre tem radiação gama, tá? É a radiação gama aí que vai poder causar tanto um mal quanto também um bem, né? Dependendo da sua dose, tá? Então esse foi um exemplo, vai haver exercício com isso daí para vocês fazerem. E depois a gente vai ter que deixar isso aqui de lado, vamos lá para a mecânica quântica, entra com a mecânica quântica, fala um pouquinho também da relatividade, e depois a gente volta nesse assunto para fazer cálculos de quantidade de energia liberada, tá bom? Então, por enquanto, essa é a nossa aula de radioatividade. Até mais!